Fala, cafezeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E aí, Danilo? Mais um vídeo. Mais um preparado? Como sempre. Como sempre. Bom, para alguns que já conhecem, outros que não conhecem, eu sou a Cristiane Oliveira. Eu sou Danilo Rodrigues. Sim, somos cunhados, irmãos. Cunhado não foi minha opção, tá? Sim, Foi é meu sim. irmão. Cunhado não é nem família. Não, brincadeira da parte. Cris, obrigado. Mais um episódio. Tamo junto. É isso, pessoal. Se você ainda não encontrou o seu propósito profissional, você está no lugar certo. Quer se redescobrir, quer encontrar uma nova profissão, não sabe para onde vai, não sabe o que vai trabalhar. Aqui é o lugar certo. Aqui você vai conhecer histórias fantásticas, pessoas que te inspiram, É. pessoas que podem te conduzir ao seu propósito profissional ou apenas te dar uma dica que vai ser muito valiosa na sua, né, corrida aí. Bom, é isso, Cris. Vamos para mais um? Vamos para mais um. E hoje nós estamos aqui com o ilustrador Dario, né? Eu sempre tenho muita curiosidade de quem senta aqui na mesa com a gente, né? E hoje é de um ilustrador. Seja bem-vindo, Dario. Muito obrigado. Obrigado vocês. Muito obrigado, gente, por ter me convidado. Tô feliz e preocupado. Legal. É normal. Nervoso eu não fico, eu consigo me manter tranquilo, Me calmo, ensina preocupado. depois, por favor. Até porque vai ser leve, tranquilo, vou deixar Pode ficar vocês tranquilo. levarem. E não vou tentar não falar gíria, vou tentar não falar Não, fica à vontade. palavrão, Fica à vou Você, tentar vontade. ficar bem. você pode ser você, não tem Olha, problema. é melhor Seja você. É porque, na verdade, a gente quer saber quem está por trás, né? O ilustrador. É isso que a gente Sim. quer Quer saber a entender, né? pessoa, o É, propósito, toda a essa é a caminhada. ideia. O Tá, que vou você guardar um pouquinho então pra não ser tanto 100%. Que é Não, fica complicado. tranquilo. Cara, obrigado por aceitar o convite. Mais uma indicação aí, a Cris. A Cris é uma caçadora de Mulher talentos. sabe das coisas. Eu sempre falo pra ele, mulher sempre sabe das coisas, tem razão. Eu não discordo, porque se a gente discordar, a Quer gente já tá errado. discordar, a gente já perde a razão aí. Ainda é ameaçado em casa, né? Sim. Mas bom, cara, obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser Sim. um papo leve, tranquilo. A gente quer conhecer a pessoa, conhecer a profissão, como você chegou a esse propósito. Mas vamos começar pelo início. Quem que é o Dario, né, como pessoa? Conta um pouquinho aí sobre você. Dario, eu vim ali de 84. Nasci na capital, na capital do nosso estado, em São Paulo. É, periferia, pobre, pertinho do Rio, tal. Graças a Deus, nunca passei fome. Cresci numa casa de matriarcas, né? Onde as mulheres lideravam. Vó, mãe, tias, homens eram poucos. Éramos poucos homens, mas mesmo assim vários homens. Casa de Preto tem muita gente, sabe como que é, né? E é um terreno com várias casas, então, várias casas da mesma família. Então, Uhum, vim dali. Casa de artistas. Meu avô, eu não conheci meu avô era sambista. Tem foto dele legal. em preto e branco, com viola na mão e Uhum, tal. Tem uma irmã que canta, Ah, então, é a casa de família de artistas. artista Não, mas aí que mesmo. tá. Meu avô, minha irmã, É. e parou por aí, eu desenho, ninguém mais faz nada. Só os três Então, artistas. então tipo, se alguém tem alguma vocação, ninguém nunca mostrou nem nada. Tem uma Entendi. outra irmã que canta assim também, mas tem uma que canta profissionalmente. Legal. Que aí já é Legal. Uma uma cantora. outra história. É Canta, uma boa pessoa pra gente trazer aqui, uma É, canta cantora. mesmo, que né? legal, Eu que falei agora há legal. pouco que eu canto. Não, perto dela, eu não canto. Mas o negócio sempre é desenhar. Então eu vim ali da periferia, da periferia da capital, né? De São Paulo mesmo, desde 84. Sou muito bem com datas, muito bom com datas, então eu consigo lembrar datas específicas, quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo. E, desde moleque desenhando. Desenhava Legal. só. Que lugar de São Paulo que era? Lá no Rio Pequeno. Rio Pequeno? Rio Ah, Pequeno, lá pro lado do Butantã. Pra aquele pertinho. estado ali. Pertinho. Legal. E como é que você veio para Itapevi? Como foi isso aí? Itapevi, velho. Sempre brinco, eu falo, nossa, Itapevi, mas eu... Não, mas ele veio pra PV pra gravação. Você mora em Barueri, Hoje né? não, mas hoje moro em Barueri. Não, eu saí de Ah, lá de onde eu morava em 2019. Comprei um apartamento lá em São Paulo também. Atravessou a rua é Osasco, em São Paulo, Osasco. Mas depois fui viver lá, entendi. entendeu? Mas morei sozinho durante um bom tempo, depois de 2019 até o ano passado. Entendi. Hoje você mora em Barueri. Hoje eu moro em Barueri. Ah, legal. Hoje eu moro em Barueri. Eu também vim de São Paulo, né? Eu morava na Zona Leste também. Morei em São Miguel há muito tempo. Aí depois vim morar em Itapevi E tá até hoje, Não, Itapevi. agora eu tô em outro lugar também, De perto de Itapevi? Itapevi. Não, não. Moro em Cotia também agora. Cotia?
amigo. É tudo nosso bolinho aqui, tá vendo? É, Jandira, tudo bolinha. Eu moro em Osasco, Cotia também, mas tudo é só divisa. É uma plaquinha que divide. que divide, Eu é. pulo pra cá, tô em Itapevi. Pulo pra cá, volto pra Cotia. Foi assim comigo na questão de São Paulo e Osasco. Entendi. Literalmente, atravessei a rua, tô em Osasco. Entendi. Literalmente. Não, legal. Mas aí falando da sua parte de ilustrador, qual foi assim o momento que você viu que desenho era muito mais assim do que um passatempo, talvez? É a cabeça. Você vai entender a cabeça. A gente fica. É questão de ouvir histórias e tá pensando no desenho. Daquela história desenhada, né? Quando você ouve uma história, a Sim. gente, quando ouve uma história, está ouvindo alguma coisa de alguém, a gente imagina as pessoas, né? Que é normal, é comum. Eu sempre imaginei desenho, né? Sempre gostei mesmo, gostei mesmo. Eu lembro que meu primeiro contato com desenho, quadrinho, foi com um quadrinho em preto e branco dos Tartarugas Ninjas. Nossa. Que era do meu primo ou do meu irmão, não lembro de qual dos dois que era, eram de um deles. E eu tinha aquele quadrinho deles pra mim, que era realmente a origem dos Tartarugas Ninjas, do Mestre Splinter e tal. Foi o meu primeiro contato com o quadrinho mesmo. E eu sempre copiava. E eu vivia sempre copiando, e desenhando e copiando, desenhando e copiando. Isso foi na infância. Aí vai pra adolescência, lá saindo da infância pra adolescência, 10, 11, 12, 13, ficava tipo um bom tempo, eu estudava à tarde, né? Ficava um bom tempo na madrugada sentado no sofá, a cadeira e desenhando. Pra que quando chegasse no outro dia, terminasse o desenho e ela me mostrava pros amigos na escola, entendeu? E fazia quadrinhos mesmo, colava, pegava, comprava aqueles blocos de 100 folhas de sulfite, colocava cola no meio de cada um e fazia o quadrinho. E fazia pra mostrar Legal. pros amigos no dia seguinte. Era Entendeu? sempre histórias criadas por você mesmo. Sim, sempre histórias criadas por mim. E tem um detalhe também, que pra mim vem ao caso pra caramba, não tem como. Eu sou um homem negro, obviamente, todo mundo tá Sim. vendo, né? Cresci numa família negra, mas todas as pessoas que eu desenhava eram brancas. Por tudo que eu assistia, né? Era anos 90, pô, só via gente branca e desenhava branco. É verdade. Teve uma época ali na adolescência que eu pensei, porra, peraí, e aí? Como meus personagens eram tudo baseado em amigos, e tinha amigos brancos, negros e tal, eu mudei todo mundo, né? Quem era negro passou a ser negro, quem era branco passou a ser branco. Tinha os nomes mesmo, tinha os personagens, tinha história, tudo que a gente criava entre nós. Isso foi ali na adolescência. Passou um tempo, esses personagens todos, aí eu conheci o rap. Eu fui pro rap, lá pra 17 anos, 18, em 2000, 2002, por ali. Aí eu deixei todo mundo preto nos meus quadrinhos mesmo, assim. Porque era a minha realidade. Porque aí já saiu da escola, já estão saindo da escola, já é mais a rua, trabalho. E aí já não é mais os amigos da escola, que os amigos da escola, alguns moravam em outros lugares, não moravam igual a mim na favela, hoje chamada de comunidade, entendeu? Então comecei a dar uma característica diferente para todos eles. Então eu tinha os personagens, tinha as histórias, que antes eram heróis, aquela coisa de roupa apertada, tudo. Depois que eu alcancei a maioridade, que eu mudei tudo, viraram personagens de rua, entendeu? Personagens de músicas. Inclusive já fiz vários de rap, várias histórias, e eu tinha os personagens só para isso. Entendeu? Então Entendi. eles todos mudaram junto comigo, entendeu? Legal. Ele foi, querendo ou não, já colocando a Criando a identidade dele. identidade dele mesmo, assim, né? Legal. E eu amava ficar horas desenhando na madrugada mesmo. Eu ficava lá, era café e chamate. Ficava tomando e desenhando. Eu nunca esqueço, Legal. cara. Era muito louco, era muito louco. Café e chamate, eu ficava desenhando, porque eu estudava à tarde, então dava pra dormir até tarde de manhã. Mesmo assim, eu não dormia até tarde, né? Acordava, tinha que fazer as coisas de casa e era isso. Legal. Minha esposa também desenha. Mas Desenha? ela desenha e faz pintura em quadro. Se você for Muito na nossa doido, igreja velho. alguma vez, você vai ver que lá na parede das crianças lá da escolinha, ela fez um desenho lá. Desenho Desenhou, lindo. desenhou o Davi, Golias, o mar, Legal. tipo assim. Eu já, E ela faz pintura em tela também, é bem legal. legal, já desenhei também em tela assim, tudo, mas não era meu estilo, mas eu gostava, já desenhei, já dei desenho. Eu mais dei desenho do que vendi na minha vida. Principalmente na época de escola, dava pra meninas, dava pros amigos e tudo mais. Sei. Hoje em dia, até hoje, eu fico querendo ver os desenhos que eu fiz naquela época pra ver como tá. Ah, mas Já desenhei personagens bíblicos também, fiz Legal. Elias quando subiu ao céu no carro de fogo, só que eu fiz literalmente carros de fogos da época, Davi matando Golias também, eu fiz tudo isso também na época. Legal. É Você legal. falou que gostaria de rever esses desenhos que você já fez e deu. Nossa, adoraria. Já pede pra galera, fala assim, olha, se você ainda tem um desenho feito por mim, né? já Por posso. favor, Por gente, se alguém favor, tiver, eu posta, adoraria ver. marca, Nossa, né? seria Isso tão seria legal. muito legal, Nossa, né? seria muito Eu tô legal. sentindo que você é bem nostálgico. Sou demais. Eu sou Tô demais. sentindo. Estou bastante. Você não tem noção. Falando nostalgia.
Teve alguém que chegou pra você e falou assim, ah, você tem talento pra desenho? Tem alguém, tipo, lá no começo, na sua história, alguém que te elogiou, que fez você pensar nisso? Ó, fora do âmbito de amigos, assim, que amigos era amigo, todos os amigos desenhavam. Uhum. Todo mundo desenhava mesmo. Entendi. Tem uma tia que mora em Mogi das Cruzes. A gente gostava muito, eu gostava muito de passar o final do ano na casa dela. Inclusive foi lá, eu entrando num momento de nostalgia de novo, foi lá que eu comecei a amar panetone. Eu amo panetone. Não, mas eu amo mesmo, vocês não têm noção. Começa lá outubro, a época de panetone, eu vivi comprando. Então, ela sim, como a gente, do parte de cá, né, de São Paulo, a gente era muito assim, restrito, a mãe tinha que trabalhar. Nós somos 6 irmãos. Minha mãe foi mãe solteira, né? 6 irmãos, mas tinha minha avó, tinha outra tia, gente, povo lá, né? Pessoal de lá. O pessoal de Mogi das Cruzes já era uma outra realidade, entendeu? Essa minha tia via que eu desenhava muito. E uma vez ela me levou num estúdio de desenho, quando eu tava na casa dela. Eu não lembro se foi numa época de férias. Se eu não me engano, foi época de férias em julho. Ela me levou pra conhecer um estúdio pra perguntar se poderia arrumar alguma coisa pra mim lá de trabalho. Mas assim, naquela época eu desenhava mal pra caramba. Só que ela já via, a minha tia Sueli, minha tia, a gente chama ela de tia Suela. Ela já via alguma coisa, né? Legal. E hoje em dia eu lembro, meu Deus, aqueles desenhos estavam ruins, era muito ruim. Mas ela A já gente via levou, ela potencial, via potencial. então. E ela me levou lá naquela escola de desenho. Só Que que eu legal. morava aqui, né? Em São Paulo. E ela era de lá de Mogi das Cruzes. Então não dava, não daria. Mesmo assim, eu falei. Hoje em dia eu lembro, meu Deus, mano, olha o ponto que chegou. Era muito ruim mesmo, assim. Porque eu era criança mesmo, assim. Já não era na adolescência. Mas sim, essa tia viu. O pessoal da casa dela viu. O pessoal da minha casa também via, falava, tudo bem. Mas ela teve um plim nela que falou, vamos lá. E ela me Isso, te levou lá, marcou, cara. né? Me marcou, nunca esqueço. Eu também não esqueço Bom. dos panetones que eu aprendi a amar na casa dela. Porque só lá que tinha panetone da marca, da melhor marca, né? Não sei se Sim. pode falar a marca. Mas só lá. Na minha casa tinha um ou outro panetone, né? Entendi. Então por isso que ama panetone É, hoje, né? então Nossa, eu ela amo pagou demais. pra você um curso, é isso? Ela, Não, então a ideia era essa. Eu Aham. acho, eu não lembro bem que eu era criança, eu não Uhum. lembro bem, mas a ideia era essa. Mas ela levou em lugar, alguém lá escreveu uma carta pra mim, lá e falando, olha, parabéns pelo seu amor aos desenhos e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu lembro bem algo de ter ganhado um curso, só que eu tinha que voltar pra cá porque eu tinha que estudar, entendeu? Então não Entendi, daria. sim, Era sim, algo sim. assim. Devia até perguntar pra ela depois pra saber, porque eu não lembro o que aconteceu naquela época. Mas eu Não, lembro disso. legal. Mas, Desculpa, pode pode- falar. mas você fez algum curso, assim, durante a sua Não, vida? nunca Foi fiz. só Nunca fiz. só no dom mesmo, na Só no dom raça? mesmo, sim. Mas eu Que vou falar pra legal, você, hein? eu não desenho tão bem, acredite. Tem muita coisa ruim dos meus desenhos de hoje em dia mesmo que eu vejo, meu Deus, que ruim. É assim, de verdade. Mas eu acho que vai mais pra sua verdade mesmo, Sim. né? Aquilo que você passa, né? Acho que isso que faz com que as Se pessoas. ele desenha ruim, imagina eu fazendo a casinha lá, o palitinho. É porque eu vejo tanto. É que no meu perfil de desenhos eu sigo mais artistas, né? Sim. Tipo, pelo menos eu acho que 95% do que eu sigo é artista. Então eu sigo muito desenhista. Eu vejo, nossa, como Aí essa você pessoa fica desenha muito bem. exigente, né? Não, é verdade. É. Mas falando dessa sua vida assim de artista, eu acredito que todo artista ele gosta de expor as suas emoções de acordo com aquilo que ele faz, Sim. né? Você, os seus desenhos, suas ilustrações. Como que você usa isso pra dizer aquilo que você não pode falar em palavras, né? Sabe assim, através do seu desenho, eu não posso dizer isso aqui, mas com o meu desenho eu consigo. Como que é? Tem. Eu acho assim que todo artista, pelo menos é o meu caso, mas eu acho que a maioria assim, não se limita só àquilo que ele faz. Eu além de desenhar, eu escrevo, escrevo música, tudo, só que aí é a parte que eu geralmente não deixo exposto, né? Uhum. Mas me perdi na pergunta. Como você se expressa através dos seus Dos desenhos, da sua sim. arte? Sim, então. É isso, né? Por isso que eu falei isso, porque na verdade eu acabo escrevendo, eu escrevo primeiro algo. Eu tenho textos, tem Então um não monte é de coisa só em o bloco de notas, não é desenho. só o desenho. Uhum. O desenho acaba ficando um pouco mais visível, algo que a gente acaba tornando aquilo visível, entendeu? Então, Sim. geralmente eu escrevo, então eu tenho muita coisa escrita, tem muita coisa de muitos anos atrás. Pra você ter uma ideia, eu tenho textos que eu escrevi, por exemplo, pra determinada garota em determinada época, e aí eu tinha um blog, até tem, tá lá, e aí eu postei esse texto 2, 3 anos depois. E aquela pessoa que eu estava naquela época, pô, mas quem é essa pessoa? Não é você, não é ninguém, era daquela época. Já tive muito problema no passado por conta disso. Então, a gente acaba
Ótimo, Expressando, né? As esse, emoções Ah, mesmo. eu posso falar ali, gente, é complicado. Relacionamento com artista é complicado. É porque a gente tem um monte de coisa e a gente acaba se expressando dessa forma, entendeu? Sim. No caso, Vocês eu querem se escrevo primeiro. expressar de várias formas, né? Assim, muitas Sim, vezes, né? Que nem você falou, você é ilustrador, mas não é só o desenho, sim. né? Você também canta, você também escreve antes do desenho. Então, acho que Eu o mais desenho é escrevo, a sim. cerejinha do bolo, né? De tudo aquilo que você quer dizer. É Exatamente. E é coisas que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, a arte que vai ser postada amanhã na sexta, né? Ela trata um caso que aconteceu recentemente, né? No qual teve uma violência policial, um rapaz foi morto pela polícia. É uma arte, assim, sobre isso. No qual, numa imagem, é uma tirinha, numa imagem é uma criança branca, numa outra imagem, uma criança preta. E tá escrito, a legenda é simples, é só pele alva pra criança branca e pele alvo pra criança negra. Então é coisa Forte, hein? que pega de verdade. É como eu falei, eu escrevo primeiro. E do nada eu falei até pra Diane, eu sei que hoje você ficou com a minha filha o dia inteiro e tal, mas eu preciso fazer uma arte que tá na minha cabeça. Então, tudo bem? Pra você, ela falou, claro, pode fazer, porque o tempo que eu paro lá é o tempo que eu não dou atenção aqui, entendeu? Então, eu tenho que ficar, Tem que equilibrar os pratos. tem que equilibrar os pratos. Mas eu precisava muito fazer aquele desenho. Uhum. Mas Pra mostrar. é basicamente esses livros que viram filmes. É basicamente isso o desenho. Você escreve e aí você torna algo visual, né? Filme ali. O desenho é o filme que está sendo, né, Exatamente. exposto. E quando eu estiver fazendo ilustração, animação, aí eu vou estourar. Porque a Legal. animação já é uma outra história. Em que momento você percebeu que não era só desenho, que virou vocação? Que não era só Só o desenho. desenho, que virou vocação. Que Acho não era só brincar, não era só desenhar, não era só montar aquele gibinho, aquela historinha em quadrinho que você montava. Que virou Cara, vocação, assim. foi Tipo, agora, de velho. Tipo assim, não, porque foi agora. Eu fazia agora, quando eu criei a minha página, agora em 2019, no começo de 2019, que eu criei ela. Eu pensava, vou ficar postando as coisas aqui, os desenhos, eu fui lá, tirei fotos de todos os desenhos feitos à mão mesmo, à mão no papel de sulfite mesmo, né, que hoje em dia eu uso um iPad, caneta uhum. específica, e eu só ficava postando igual eu fazia na época da escola, era desenhar, ficava a madrugada inteira desenhando para mostrar pros amigos. A minha ideia na página era só isso também, desenhar para mostrar para as pessoas, e só. O que que me fez, agora indo para sua pergunta, foi a Diane. Foi a Diane. Sabe por quê? Mulher, olha, mulher A séria, gente tá só vendo? trabalhava juntos, éramos só amigos. E aí eu tinha os pessoal da loja, só amigos. Ela falou, por que que você não usa isso pra ganhar dinheiro? Eu falei, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu sempre fui cheio de, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, mas dá pra fazer também e tal. Então vamos lá. Eu falei, então, não, eu te ajudo, ó, faz assim e tal. O que que você acha? De verdade, eu não tinha essa pretensão. Claro que eu sempre pensei, porra, podia um dia. Sempre pensei isso, lógico, viver da arte. Poxa, seria Sim. maravilhoso. Só que eu Você tava já numa pensou em vender na loja. praia? Vou vender Né, na né? praia. Vender minha arte na praia. Eu tava numa loja, sendo gerente de uma loja de uma empresa multinacional. E nos fundos dos quintais eu fazia meus desenhos quando eu tava em casa e tudo mais. Essa era a minha vida, entendeu? Uhum. Entendi. Fora cuidar de filho e tudo mais. Mas assim, era isso. Só que eu falei, dá pra você ganhar dinheiro, por que que você não tenta e tal, não sei o quê, não sei o quê. Não, tá, tá bom. Sabe aquela coisa, a pessoa, tá bom, beleza. Só que eu vou guardando, vai guardando, até ela ficar, não, mas dá sim e tal, vamos fazer, tenta fazer e tal. Aí eu dei a senha e o login pra ela e ela começou a postar coisas também. E aí começou a aparecer mais gente. E aí eu também comecei a fazer mais desenho, porque aí é aquela coisa, né? Você acaba tendo a responsabilidade, você precisa Sim. dar e receber, você precisa mostrar pras pessoas, as pessoas estão vindo, e aí, Uma o que que eu coisa vou leva fazer? a outra, né? Aí eu faço tirinha de música, aí pronto, vem um monte. Faço tirinha de textos de alguém, vem um monte. Falei, porra, legal, tá dando certo. Vamos ver. Aí, até que em dezembro de 2020, eu não lembro se foi de 2022 para 2023, eu acho que foi. Uma empresa, que inclusive chama Café com Comprador. É uma empresa mesmo. Eu não lembro bem o que eles. Eu lembro que o chefe deles queria fazer 13 desenhos com 13 molduras pra dar pros funcionários de final de ano. Eu falei, nossa, mano, por que nosso chefe não faz isso com a gente? Seria bem legal, de verdade. Eles fizeram. Aí ele entrou em contato comigo, inclusive foi uma prima que me indicou. Sim. Prima, filha daquela tia, aquela tia de Mogi das Essa Cruzes. tia, essa tia. Ela trabalhava nessa empresa na época.
só indicou, fala com ele e tal. E eles falaram comigo e tal, eu gostaria de fazer 13 desenhos e tal. A gente vai dar pros nossos funcionários de fim de ano e tal. Na moldura eu falei, pô, legal, tá dando certo, Diana. E aí? Legal, porra, meu primeiro milhão, digamos assim. Você falou pra ela, você tinha razão? Não, claro que eu falei. falei. Falei, ela tinha razão. E ela me ajudou em tudo. Aí eles escolheram o estilo Simpsons. Aí, assim, Legal. uma coisa que é verdade, eu sou péssimo em desenhar retrato. Retrato. Eu Uhum. sou péssimo, mas eu vou lá, desenrolo. Mas eu demoro muito mais, eu fico tentando. E aí eu falando com eles, eu faço esse estilo e tal, não sei o que. Aí eles escolheram o Simpsons. Eu falei, estourei. Porque Simpson é tranquilo, é fácil. É mais Nossa, foi quadrado, perfeito. né? Mais... Nossa, pra é muito, ele, muito né? suave, é muito de boa, muito de boa. E aí eles escolheram os Simpsons. Então eu fiz os 13 funcionários, eu acho que não foram 13, acho que foram 16. No estilo Simpsons. Ah, que Fiz os legal. 13 e ela me ajudou, inclusive, ela financeiramente pagou as molduras todas e depois que o dinheiro recebido, o dinheiro voltou pra ela e veio pra gente. E aí eu falei pra ela, não, mano, isso aqui é o seu. Tipo, recebemos dinheiro e esse aqui é o Sim. seu. Não, não precisa, eu te ajudei. Não, pô, você trabalhou comigo, esse aqui é o seu. E a Ah, partir que dali a legal. gente começou a definir algumas coisas, entendeu? Legal. Pra poder conseguir ganhar dinheiro. Então foi agora, respondendo a sua pergunta, foi agora, 2021 pra 2022 ou 22 pra 23, eu não lembro bem, tem que ver nas postagens, que eu comecei a pensar em ganhar dinheiro. Querer eu sempre quis, desde criança. Uhum. Só que comecei Viver agora disso, né? a querer É, viver tá disso. vendo, pessoal? Você também tem que estar rodeado de pessoas que vão te conduzir ao seu propósito. Vão te dar Sim. um empurrãozinho. É Preciso verdade. desse. Porque é verdade, você às vezes vai precisar de pessoas para te ajudar, porque viver de propósito é uma decisão muito difícil, árdua, trabalhosa, É porque não foi verdade. fácil montar esses quadros aí, deve ter sido Não uma foi fácil. correria Eu precisei de grande. ajuda porque ela morava pra lá e eu morava lá em São Paulo. Lá onde eu morava, lá que eu Uhum. falei. Então, era difícil. A gente tinha que levar pra loja. Eu fiz os desenhos todos. Fiz as impressões. A gente fez as impressões na gráfica, tudo. Levar pra loja, onde a gente trabalhava, pra pegar o horário de almoço, pra poder ficar montando os quadros, montando um por um. Confeccionar sacola. A gente teve que pensar na sacola. Pensar no adesivo pra colar na sacola, pra parecer que a sacola é daquele jeito. Um monte de coisa. E aquele monte de sacolinha. E eu indo lá entregar. Nossa, aquilo foi lindo. Bem que ele poderia fazer da nossa, né? Pra deixar a capa do canal, ó. É verdade, ó. Aí, ó. Faço. Ia ficar legal, a gente colocaria com certeza. Sim. Faço, com Ó, o certeza. pitch de venda. Tá gravado, hein, Você pessoal? Ele aproveitando. prometeu, tá gravado. Tem umas letras miúdas que tem aparecido. Ele tá aqui embaixo da mesa. Não faz. Mas bom, pode seguir, Cris. Mas então, falando do seu processo de criação, né? Você falou que também escreve, né, tudo mais, aí depois chega pro desenho. Mas até, tipo assim, chegar no desenho, na hora que você vai escrever, como que nasce? Como que vem, assim, na sua cabeça a ideia pra então chegar no desenho? Eu falo, pensando em obra de alguém, envolvendo música, por exemplo, Ai, que não é o meu carro-chefe, assim, a ideia da página não é fazer quadrinho em cima de música. Nunca foi. Nunca foi. Mas a música, fazendo quadrinho em cima de música é que acaba sim, levando a maioria foi um das meio, músicas. né, Foi de um chegar meio. a Pô, mais pessoas. Djavan já compartilhou, Belo já compartilhou, e aí que vem os boom. Tipo assim, Ai, que pega um legal. artista, eu fiz a música dele em tirinha. O cara foi e compartilhou, aí vem um monte. E aí vai vindo, aí eu, meu Deus, eu tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. Aí eu fico, é aí que vem a pressão. Fica, eu tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. Como que funciona? Quando eu ouço a música de algum artista, inclusive tem algumas já, eu fico pensando na história em forma de desenho. Eu fico vendo os desenhos, é assim que eu imagino. Inclusive, eu tô com um na mente, que inclusive eu vou até fazer enquete pra ver o que eu faço, como fazer esse, porque são várias ideias que vêm, vou fazer assim, vou fazer assim. Às vezes eu até pergunto pra alguém, o que você acha de fazer assim, assim, assim? Alguém aleatório, que eu sei que não tem nada a ver, que vai dar uma opinião que não seja influenciada por mim. Por exemplo, se eu pergunto pra Entendi. Diana, ela vai ter uma opinião. Se eu pergunto Sim. pra minha filha mais velha, que tem 17 anos, ela vai ter uma outra opinião. Aí eu vou perguntando. Mas no final de tudo eu chego num contexto. Ouço a música e fico lá pensando, aquela história em desenho. Poxa, legal, vou fazer assim. É assim que eu vejo tudo, entendeu? Quando eu crio os meus textos também, é assim que eu penso. Eu vejo os desenhos. É como se fosse uma animação mesmo, sabe? Uma animação em 2D, em desenho mesmo, não em 3D, por exemplo, da Disney. Eu sempre imagino assim, entendeu? É assim que eu vou criando na mente. E aí, quando eu vou pro desenhar, eu só faço uns rascunhos. Às vezes eu escrevo, mando WhatsApp pra mim mesmo, escrevendo como deveria ser, pra eu conseguir lembrar depois ou mando áudio pra mim.
Entendeu? O problema é madrugada. Quando você lembra da madrugada, você acorda, é loucura. Mas assim, eu vou lá e mando um áudiozinho ou escrevo alguma coisa rápida, porque Vai fazendo um às tapão. vezes vem. Ou as melhores ideias, na verdade, é quando a gente tá tomando banho. Aí é pior. A gente tem muita ideia quando tá tomando banho. Eu, pelo menos, tenho, assim. Aí fica pensando, É seu caramba, aí não pode escritório. ser. É incrível, é incrível, é incrível. Já vi dizer que isso é comum, assim, que, sei lá, tem Pior que é. toxinas, tem coisas assim. Mas funciona muito bem comigo. Que Comigo legal. também, tomando banho, tipo, vou montar ministrações, tipo, pra igreja, tal, lá, Sim. estudos, alguma coisa assim, todo no banheiro, eu falei, Não. poxa, aí eu paro o banho, pego o celular, bloco de notas, aí volto pro banho, É, ou coisa de trabalho, eu falo, nossa, é porque eu não fiz no trabalho, aí eu vou lá e anoto, então e se assim, não anota, depois esquece. Aí perde. Eu fico, putz, e agora? pior É que muito. realmente esquece. Esquece. Teve alguma ideia que você, assim, poxa, essa ideia, mandou o áudio ali e tal. Quando você começou a fazer, falou, poxa, não é bem isso. E aí depois terminou algo melhor do que você imaginava. Assim, saiu. Teve. Teve até o contrário também, mas teve sim melhor do que eu imaginava. Teve uma recente que é do grupo de samba Fundo de Quintal, da música Pela Hora deles, né? É uma música bem animada, bem legal. Eu comecei a fazer ela, eu fiz uma enquete primeiro de qual música seria. Quando eu faço enquete, eu já tenho a minha preferida. E eu fico pensando, tomara que ganhe essa. Eu Tomara que sempre faço ganhe. isso. E eu já pedia, eu confesso que eu já pedi pra minha filha, tudo, vota nessa, vota nessa, vota nessa. Porque eu quero ganhar essa, porque essa eu já tenho na mente completa. Só que aí acaba ganhando outra. E aí, essa do Fundo de Quintal Música pela Hora não é a que eu queria que ganhasse na época. Era uma outra, não lembro qual que era. Não, desculpa, eu lembro. Ganhou. Eu queria que ganhasse uma recentemente que eu fiz do Zeca Pagodinho. E a Pela Hora ganhou. Só que eu pensei, aí eu, tipo, posterguei ela. Tipo, eu fiquei, não fiquei triste, fiquei meio assim, pô, mano, não era pra ser ela. Aí eu vou levando, Pessoal com fazendo mau outra gosto, coisa. né? Sei lá. Eu- Poxa vida, escolhe Por que que eu essa. perguntei, né? Ah. Por que que eu perguntei? Pior que é tipo isso mesmo. Aí acabou que não. Eu falei, putz, eu fui postergando, putz, tem que fazer a Pela Hora, tem que fazer a Pela Hora. Porque foi enquete, o pessoal fica esperando. E tem um ou outro que pergunta: e aí, cadê a tirinha daquela música? Cadê aquela música? Cadê aquela? Aí eu fui e fiz. Nossa, mas essa foi a que estourou, tipo, o que mais estourou. Até então teria sido, era do Djavan, com a música Samurai. Tava com 30 mil curtidas na época, assim. Essa passou de 100 mil curtidas. E aí, inclusive, o próprio autor da música pediu, perguntou se podia marcar ele, o autor da música, né? Se podia marcar ele e tal. Pra Carlos Caetano, inclusive. Pra ele também poder aparecer, porque, pô, muitas pessoas criam músicas boas Sim. e o bom fica pro artista que canta, né? Porra, mas e o autor? Nossa, aí foi muito legal. Essa passou de 100 mil curtidas. Eu nunca tive 100 mil curtidas numa Bastante coisa. tirinha, numa foto. Mil, 100 mil curtidas, acho que multiplica por 10 visualizações aí, mais 1 milhão de. Nossa, essa foi muito boa. Eu fiquei dessa de Que verdade, fiquei muito legal. feliz. E aí, respondendo essa pergunta, essa que eu pensei que não ia ser tão assim, nossa, Não ia dar estourou. nada. Ela passou da do Djavan, que tava top, passou da do Belo, que é uma música da época dele com o Soweto. Eu, meu Deus, mano, do nada. Aí eu pensei, mano, eu vou ter que seguir o bonde, tem que seguir do jeito que tem que ser, não do jeito que eu quero. Porque o jeito que eu quero não dá certo. Inclusive, aí, respondendo, você não perguntou, mas respondendo o contrário. As que foram e deram errado. Teve muita coisa que eu já criei lá que eu Nossa, falei, isso essa. aqui vai Nossa, Vai porque é estourar. a melhor, Duas né? curtidas. exatamente, quase nada. Tipo, nossa, mano. Ah, vou Ninguém olhou isso. Aí eu já fiz questão de apagar e postar de postar novo de novo. pra ver se dá um boom assim. Aconteceu com uma ou outra, mas não é sempre. Mas é legal que isso tem. Te cortei, né? Você Não, falou. pode falar. É legal que isso tem muito a ver com percepção. Porque a nossa cabeça é muito fechada e a gente acha que muitas vezes a gente sabe de tudo, É. o gosto de todo mundo, e acha que o nosso gosto vai ser o gosto de todos, e não é bem assim. Por exemplo, eu trabalhava numa rede de hospitais cuidando e tal. E a gente é, via as reclamações, avaliar as avaliações do público, né, em geral, em relação aos hospitais. E para todo mundo tá fazendo melhor. Quando você entra na empresa, aí você fala assim, É. poxa, eu tô entregando o melhor cuidado, tudo. Só que a percepção do cliente era outra. A percepção do cliente não era tão boa, as avaliações muitas vezes não eram tão boas. Falava, poxa, mas esse aqui é nossa melhor enfermeira, nosso melhor médico, tal, e eu percebia que a pessoa se dedicava. Só que a percepção do cliente, às vezes, não era essa. Então a Não gente é mesmo. tinha esse certo cuidado Verdade. de fazer com que ou o colaborador, o funcionário, fala, poxa, você precisa fazer o cliente perceber que ele está sendo bem cuidado. Sim. É a mesma coisa assim, a gente tem que olhar de fora. Qual que é a percepção
do público, né? O que eles esperam de mim? Porque entregar a arte também tem a ver com isso, não só o que Tem. eu gostaria de ver, mas o que as pessoas gostariam de enxergar, de ver. Então, é isso, ter a sensibilidade. Você falando isso, eu pensei, quando eu comecei a página, quando a Diane começou a me ajudar na página, eu falei pra ela, então eu preciso de ajuda. Por quê? Se depender de mim, só vai ter rap e samba. Tipo, quando for fazer música, só vai ter rap e samba. Rap e samba. Eu preciso de mais coisas. Eu preciso de coisas de outras opiniões pra poder dar uma expandida. E aí teve várias ideias que ela me deu que eu coloquei. Inclusive, a enquete atual é sobre sertanejo. Eu sou uma pessoa que não ouve muito sertanejo. Eu não sou muito fã de sertanejo. Aí eu pedi pra uma amiga do trabalho me indicar. Meu, me fala de sertanejo que tá rolando, que as pessoas gostam pra eu fazer uma tirinha e tal. Aham. Aí ela até falou, olha, inclusive tá agora, nesse momento, a enquete pra escolher qual música próxima vai ser tirinha. Ela colocou 2 sertanejos e só que ela escolheu um samba também. Aí eu tô vendo a enquete agora há pouco, o samba tá ganhando. Falei, a maioria das pessoas que me seguem veio por causa dos sambas que eu coloquei. Eu Entendi. tem MPB lá, tem sertanejo, tem até aquela música do Chitãozinho Chororó que é Evidências. Só que essa música não pegou tanto na minha página como os sambas e o rap pega, entendeu? Aí, como eu falei, pedi ajuda pra minha amiga pra me indicar, coisa que tá bombando, só que ela deu um samba também. Conclusão, o samba tá lá, 1000 por hora. Vai acabar rolando mais um samba na Mas enquete. é parte da construção da sua Sim. audiência, né? E é Você muito legal, né, ele dar esse Sim. espaço também, né, pra ouvir a opinião de mais pessoas, tal, até mesmo pra te ajudar a continuar sua caminhada, Sim. né? Isso é muito vai bom. chegar um momento que vai ter mais pessoas com outros gostos, mas como você foi construindo no samba, então foi trazendo uma audiência de samba e rap. É. E aí, Exatamente, conforme cara. você for postando outras coisas, devagarzinho vai entrando outras pessoas e você vai ter uma audiência muito diversificada, mas não tem problema também. Pensando nisso que você tá falando, quando eu fiz uma pré-enquete pra saber, eu coloquei acho que 6 músicas assim, pra ser escolhidas, 3 pra virar enquete mesmo, né? 2 pessoas falam, poxa, mano, você vai começar a fazer essas músicas? Não, essas aí não, vamos continuar aqui. Eu falei, não, eu quero ganhar todo mundo. Porque eu sempre falei pra todo mundo, eu quero ganhar todo mundo, não quero só meu Uhum. público. Meu público eu tenho, pô, Com pô. todo o seu Pô, público. samba, ô rap, pô, não, eu quero colocar outras coisas também e tal. E eu sempre foco, gente, não é só tirinha com música, não é só tirinha com música, não é só isso. Porque às vezes as pessoas pensam que é só aquilo. Uhum. Já postei esses dias coisas, a pessoa comentou, pô, pensei que era outra música, já tentei lembrar que música que era. Não, não é só música, é de tudo. Sim. É arte. É arte. Sim. Ai, mas de acordo com o que você tá falando, você acha que a rede social te moldou artisticamente, assim? Eu acho que acaba moldando. Acaba me levando para um lugar, entendeu? Não é exatamente aonde eu queria estar só naquilo. Eu quero que as pessoas vejam mais coisas, entendeu? Não só aquilo. A única coisa que eu tento evitar é falar de política lá, Sim. porque eu quero que seja uma coisa de entretenimento. Inclusive, quando eu posto algo e alguém vem falar alguma coisa de política, eu faço até um comentário um pouco sarcástico, assim, mas respeitoso. Pô, oh, mas você viu? Tipo, a pessoa fala, ah, mas isso aqui sobre candidato tal, não sei o quê. Coisa não tem nada a ver. Eu falei, oh, mas você viu que bonito ficou? Pô, me dediquei bastante pra fazer essa cor, essa coisa assim. Pra pessoa se ligar que não, aqui não é aqui não, pô, aqui não, por favor. Aqui não é o lugar. Entendeu? Eu tento fugir um pouco disso, Sim, entendeu? mas molda, né? Vai te levando, né? Sim. Lidar com haters ou críticos, se você tá na rede social, você vai ter que aprender a lidar de qualquer forma. Ou não lidar, né? Tem gente que Eu não ignora. consigo não lidar. Eu não consigo. Eu fico querendo responder, aí eu vou lá e respondo. Só que eu vou sempre educado, sempre de boa, assim, coloco Sim. carinhas, assim, tipo, pra pessoa ver que. Porque quando a gente lê, a gente Uhum. acha que é uma coisa que foi escrita, a gente interpreta de um jeito. Dependendo do que você coloca no texto, você fica mais. Ah, não, tá bom. O segredo é você não responder na hora. Faz sentido. Faz Porque sentido. senão você Justo. responde com a emoção do É. momento. Sim, faz sentido, é E verdade. pessoas vão lá criticar para se autopromover. Graças a Deus a gente não tivemos nenhum hater lá, critica É. ainda. Mas se tiver, assim, desculpa, a gente não vai Eu sou uma promover. pessoa que eu não lido, Não vale não. a Tenho pena. preguiça mesmo, assim. Não dá nem Eu tempo. respondo cada um, tento responder educadamente. Teve a que eu postei recentemente, ele é a história de um rapaz, que é uma música no qual o rapaz acaba tirando a própria vida, né? É uma história bem triste, Uhum, que é uma coisa séria, né? uhum, Mas todo mundo canta essa música, esse samba, como se fosse uma coisa legal, tal. Porque tem uma melodia bonita. uhum.
Só que o rapaz acaba tirando a vida no final. Nossa. E o próprio intérprete da música já falou isso em entrevistas, tudo. Gente, não é assim, essa música aqui, ó, é consciência e tal. Pra vocês entenderem. Eu fiz essa tirinha recentemente, ela, na verdade, eu postei ela em 2023 e repostei agora. Aí, aquilo que eu falei pra você aquela hora, ela triplicou a quantidade de curtidas e comentários do que teve em 2023. Aí algumas pessoas até falaram, pô, você devia ter avisado que o conteúdo era sensível e tal. Na verdade, eu fiz uma coisa bem bonitinha, e nem aparece nada muito assim pra Uhum. valer. E no final o rapaz acaba fazendo isso, mas não aparece nada. Mas as pessoas, eu acho que a pessoa falou por bem. Foram umas 3 ou 4 pessoas que falaram: você devia ter feito colocado alguma coisa, Uhum. conteúdo sensível. Aí eu pensei, pô, devia ter feito Não, mesmo, né? sim, isso sim. Ah, Aí eu sim. até editei a legenda Sim. agora, eu coloquei lá conteúdo sensível e tal, mas assim, já foi. Ah, não, isso a gente tem Assim, que lidar mesmo. Isso sim. aí é bacana. É pro seu trabalho, pro seu crescimento, tudo mais. Aí é legal. O ruim é quando as pessoas ficam querendo dar pitaco sem noção, Sim. sabe? No seu trabalho, sabe? Então eu acho que isso Crítica aí sem fundamento. Mas é... aí, é. sim, ouvir a audiência é o caminho. Mas assim, crítica construtiva, a pessoa que quer te ajudar realmente mesmo, tal. Aí sim. Agora aqueles caras que chegam lá pra falar, as pessoas só pra criticar Então, com é isso nada aí que com eu tô falando que eu nada, não lido. cara. Uh-uh. Né? Principalmente quando começa de falar de política. Eu tenho um lado político e tudo mais, mas eu não falo. Eu fico na minha. Quando começa a falar, aí eu já dou um corte, assim, já. Às vezes eu apago o comentário, porque não cabe, aquilo ali não tem nada a ver com isso. É tipo Uhum. assim, a gente tá falando de um coração amarelo. Aí a pessoa fala, muitas estrelas pretas e não sei o que. Nada a ver, cara. Não tem nada a Não tem ver. nada a ver. O que tem a ver? Às vezes pega o bonde no meio do caminho, né? E quer falar, quer opinar Sim, e aí eu, tudo tipo, mais. apago. Não são muitas pessoas, mas tem uma Sim. ou outra que é chato. Aí eu acabo Bloqueia apagando. também? Algum? Você já Não, precisou? deixa Não. lá, eu só apago. É. Eu não- Às vezes também vai chegar num nível que você não vai conseguir ter esse controle. É. Acho que talvez você vai ter que dar atenção para aqueles comentários que polemizou, comentário que gerou recomentário ali e Sim, tal. Aí beleza, você vai lá para É, poxa, porque hoje para não, até comentário é conteúdo também, Aham, né? Você sim, pode. sim. até para não roubar a cena do seu conteúdo. Poxa, tá roubando a cena ali, o pessoal tá roubando, polemizando, e o pessoal Sim. tá perdendo o foco. Aí ok, mas se não, cara, deixa passar. Eu até disse pra minha esposa, eu falei assim, eu só brigo com quem eu amo. Né? Eu só brigo com quem eu gosto, com quem eu quero estar perto. Se a pessoa não quer estar perto, eu não perco nem tempo, cara. Tipo, passei na rua, alguém tretou, falei, não sei quem é. Não vai fazer diferença. Não vou ver mais. Se eu ver também. Cara, eu tirei isso pra mim, porque eu já fui um cara também muito encrenqueiro, assim, de brigar, de. Cara. Mas não tô falando que é fácil, não. Assim, eu deixo, mas aqui dentro eu quero também discutir. Mas eu falo, cara, não vale a Não pena. Não vale a vai. Não, pena não vale a porque pena. vai Tem me algumas coisas que não desgastar. vale. Bom, Verdade. deixa eu ver. Seguindo aqui, tá bem legal o papo. Viver de arte. Quais são os maiores desafios no Brasil que você enxerga assim para a pessoa viver da arte? Cara, tem muitos. Eu vou falar os mais recentes. IA, a Ah, inteligência artificial. O trabalho da inteligência artificial, assim, a inteligência artificial em si é muito boa e eu gosto muito. Eu usei já para fazer prova, para para muita coisa, para fazer texto e tudo mais, é legal. Eu só não uso para desenhar. Mas, por exemplo, eu faço as tirinhas de todo tipo, inclusive músicas. Tem aparecido perfis que estão fazendo também tirinhas com música, assim como o meu. E aí os caras jogam na IA, entendeu? Os caras jogam na IA e fica aquela tirinha. É uma coisa que as pessoas precisam ver. Todo desenho de IA é parecido. Todo tom é meio amarronzado, é tudo igual. Os dedos às vezes faltam dedos e tudo mais. Às vezes o braço tá assim pra lá. É um padrão, entendeu? A IA é boa pra muita coisa, inclusive pra criar desenhos. Não posso negar. Eu não uso IA, mas um dos maiores desafios é esse. A IA, você pode dizer pra ela, faz isso, 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 ela faz. Então eu tenho tido concorrentes, pra você ter uma ideia, teve pessoas que nem desenham, que estão com perfil com mais seguidores do que o meu, cara. Com mais seguidores do que eu, porque o cara posta todo dia um monte de coisa, um monte de desenho feito por IA. Então um dos maiores desafios hoje em dia, né? Do ano passado pra cá, é a IA. Começa por aí. Agora o desafio mais focado no de sempre é a questão de a gente tem que. É tipo assim, ser ilustrador, pelo menos no meu caso, né? Ser ilustrador freelancer é como ser um pedreiro, como ser um pintor. Pro cara ter dinheiro, ele precisa ter demanda, entendeu? Ele precisa trabalhar. E se não tiver demanda, você não tem dinheiro. Uhum. Aí é complicado. Então, eu
Trabalho. Eu trabalho normal, trabalho para uma empresa fora e é isso. E Até a parte que. do desenho é só Não, freelancer mesmo. mas nesse caminho você vai conseguir, a gente acredita muito. Porque é o que a gente traz aqui nesse podcast, né? Pessoas de verdade. E a gente vê Um que você propósito, né? trabalha, né, com propósito, você faz por amor isso aí. E aí, eu acredito que você falando de IA, é uma preocupação de muitos profissionais, não só você como ilustrador e tal, mas tem uma galera preocupada, tal. Por exemplo, tem uns roteiros que eu já montei para outras pessoas que vão vir. E não tá no seu roteiro esse de foi legal você ter trazido aqui, mas é uma pergunta que eu vou falar, vou fazer aos convidados. Fala, poxa, com a IA, como é que você enxerga a sua profissão daqui a 5 anos, 10 anos? Você enxerga que você vai, é, a sua profissão vai acabar ou não? Você vai encontrar uma forma de lidar com ela? Porque a IA é uma realidade, então assim, ou a gente aprende a usar em prol do nosso benefício também ou a gente vai acabar defasando. Mas realmente é uma realidade, um facilitador, como você disse, a IA para muitas coisas, mas também tá entrando no campo da humanização, assim, né? Tipo, invadindo o campo da humanização. E vai chegar um momento que eu acredito que as pessoas vão fazer ser mais seletivas. É que é muito novo a IA, sabe? Muito É novo, muito assim, novo, mas né? tá evoluindo Tá bastante, né? É evoluindo rápido. e a galera tá Muito. abraçando, mas eu vejo que a galera tá sentindo a falta da humanização, assim, sabe? Do papel mesmo, que nem, tipo, o Do desenho exato, real, Sim, né? não sim. do desenho artificial que nem a IA faz. Basicamente artificial mesmo. Ela cresce, a gente não tem o que fazer, vai crescer, vai ficar melhor, muita coisa vai ser melhor, inclusive. Os estilos de desenhos que a IA faz, cara, eu não posso negar, é muito bom mesmo. Só que a maioria dos que aparecem são os genéricos, né? Quando você pede pra IA fazer tirinha, ela faz uma tirinha genérica. Não vou mentir. Já usei a IA não pra desenhar, pra me ajudar com o roteiro. Ó, você acha que isso aqui tá bom e tal? O que você acha de fazer assim? E ela falou, ó, se fizer assim tá legal. Pô, legal, tal. Como teve coisas que a IA sugeriu, eu falei, não, nada a ver, tal. Inclusive, tipo, já falei pra ela, não, isso aí não tem nada a ver. Pô, desculpa, tal. Sim, A própria IA falando, não, sim. beleza. Mas ela vai evoluir e é uma pedra no caminho mesmo. Para fotógrafo também é complicado, para ilustrador é complicado. Recentemente eu vi uma trend de uma foto do que você pede para IA fazer uma foto sua em preto e branco com gotas caindo. Aquele negócio fica Ah, lindo, velho. Aquele negócio fica perfeito, é eu muito bom. vi, eu É vi. muito bom, mas poxa, mano, e o fotógrafo que poderia fazer essa foto mesmo Não, assim? até É filmes, a galera complicado, tá velho. fazendo, tá projetando fazer filme em IA. Na IA. E É pensa, verdade. como que vai ser isso para a humanidade? Mas eu acredito que vai chegar um momento que as pessoas vão olhar assim e falar, poxa, Voltar? vai voltar, falar assim, É o que a não. gente tava conversando nos bastidores, né? Antes de começar a gravação, assim. Voltar pra realidade mesmo, pé no chão. Opa, peraí. Onde isso tá me levando, né? É voltar Sim. mesmo. E falando, continuando na questão da dificuldade, a questão do trabalho. Eu saí da empresa que eu trabalhava em janeiro. E lá para no final de novembro eu tinha recebido uma encomenda para fazer para ilustrar um livro. Que legal. Só que eu comecei a fazer essa ilustração em dezembro. Aí eu falei, só que eram 30 desenhos. Eram 30 ilustrações pro livro. Que foi o combinado, assinei o contrato com o rapaz, a editora do autor, inclusive uma boa pessoa pra vocês trazerem aqui, inclusive. Legal. A história é muito boa. É um livro infanto-juvenil. Ele vai tentar com prefeituras e tal, para poder. É uma história muito legal. A história de um saruê que perde a casa dele, o habitat natural dele, porque construíram condomínios lá. E aí ele pega todo o trajeto do Rio Tietê, Pinheiros, até chegar no Horto Florestal. Então a história é a história dele, para chegar lá, porque disseram para ele que no Horto Florestal teria como ele habitar, como ele ficar de... Então ele tem ajuda de garça, ajuda de capivara. Cara, é muito louca a história. Então eu, na medida que ia desenhando, ia fazendo. A Por que eu falei criatividade. disso? A criatividade. Por que eu falei isso para você? Em janeiro eu saí da empresa que eu tava, peguei esse trampo em dezembro e fiquei preocupado. Falei, meu Deus, será que eu vou conseguir terminar trabalhando? Cara, eu saí da empresa, fiquei 4 meses, quase 4 meses só nesse livro. Só no livro. Acordava cedo, fazia o livro até mais ou menos fazia os desenhos até mais ou menos umas 8 horas da noite, todos os dias fazendo, eu mandava.
Aí o cliente aceita, não, faz mais assim, muda e tal. Eu fiquei só nessa, assim. Aquele momento eu tinha demanda pra trabalhar. Acabou o livro. E aí? Entendeu? Essa é a maior dificuldade. Tem que ter demanda. Depois que eu terminei o livro, eu não pegava nada. Tinha uma coisinha ou outra que aparecia, que eu fazia. Só que, não, meu foco é o livro. Até minha página, tinha uma coisinha ou outra que eu tinha que fazer e tal. Só que o foco era o livro, entendeu? Só que acabou. Deu os 4 meses, eu fiz o livro, entreguei em atraso, atrasado ainda. Só que aí, não tinha mais demanda, não tinha mais o que desenhar, entendeu? Eu precisava trabalhar. Entendi. Entendeu? Aí, nesse tempo, é o tempo que eu fiquei pegando seguro-desemprego, tinha o dinheiro de rescisão e tava lá fazendo livro. Então tava tranquilo. Nesse meio tempo dá pra ficar de boa, dá pra fazer, né? Mas aí acabou o trampo do livro, recebi todo o dinheiro, acabou. E agora? Tá no caminho certo. Vai, É. vai chegar o momento. Tentando, né? Vai chegar o momento que vai, sabe, vai viver de propósito, ver disso. Sim. Mas assim, hoje você, aliás, você já vive, você só não é ainda sustentado ainda pelo seu propósito, Sim. né? Mas é muito claro que você já escolheu a sua vocação, que você já escolheu o caminho que você quer trilhar, e aí você tá caminhando. É, Vai dar certo, vai dar bom, vai chegar a hora e vai dar vai dar bom. O bom. negócio é Eu sempre digo isso, fazer. vai dar bom. Tentando, vai tentando. Sim. Você falou nas redes sociais que você segue bastante outros artistas, né? Como que é a comparação? Você se compara muito com eles e também como que você lida com o famoso bloqueio artístico, sabe assim? Quando o Sim, cara sim, sim. o criativo, né? Famoso bloqueio criativo. Como que é? Eu me comparo muito, principalmente em caso de, como o foco é sempre tirinhas, é, desenhos e as mensagens, eu comparo muito com o seguinte: às vezes, é até chato, morre alguém e já tem desenho. Os caras já fizeram um desenho de alguém que morreu. Caramba, mano, já? E eu não Já, fiz, sabe? eu não fiz. Tipo, sei lá, vou dar um exemplo mais, tipo, um exemplo mais recente. O Papa morreu. Aí todo mundo já tinha desenho. Ai, caramba, e eu? Cadê? Não fiz nada. Não vou fazer mais também. Já era, né? Isso é assim que eu vejo, tipo assim, eu me comparo nessa parte. Eles são muito rápidos, os caras são muito rápidos. Aí eu fico pensando, mano, os caras vivem disso. Eu acho que os caras vivem disso, eu não sei. Com toda Poxa, mano, certeza. Com certeza. toda porque eu não tenho tempo certeza. de Tá. fazer. É isso, morreu o Papo, morreu o Silvio Santos, essas coisas, vai acontecendo, vai morrendo. É O isso. cara já aceita, já, É muito você tá rápido, trabalhando. É muito rápido. Parece que. É tipo assim, parece que os caras sabem às vezes. O, Ai, credo. Já não, de deixa verdade. pronto, já deixa Aconteceu um pronto. negócio agora, já tem uma postagem. Caramba, mano, o cara já fez um desenho, mano. Tipo IA, muito Ah, o rápido. cara internou, o cara tá desenhando. Mano, não, é basicamente isso. Aí, nessa parte, eu me comparo bastante. Me Sim. comparo bastante mesmo. Eu falei, caramba, mano. E às vezes eu me comparo pensando, caramba, tipo assim, isso não porque eu não sou cara, sou bonzão, não. Às vezes eu vejo uns trampos assim, bem mais simples e tudo mais. Eu falei, caramba, o cara tá mó. Falei, caramba, que. Aí aquela coisa que você falou, de às vezes a gente tem uma ideia sobre o nosso trabalho, mas a outra pessoa tem outra ideia. É. Aí eu pensando, porque o cara fez e tá dando mó, tipo, mó gás, tá aparecendo pra todo mundo, e o meu fiz mal trampo, luz, sombra e tal, e 3D, e, tipo, não chegou aonde eu queria e tal. Às vezes a gente chega nesse nível também. Sobre bloqueio criativo, agora que você perguntou. Eu tenho, e não tenho tanto assim, às vezes. Que bom. Porque eu seguro muito, eu fico muito tempo sem fazer nada, sem desenhar. Aí eu fico escrevendo e guardando, entendeu? Então, quando eu vou fazer, eu já tenho um monte de coisa que fazer. O problema é muita coisa que eu tenho pra fazer e qual que eu vou fazer, entendeu? Então, Eu tipo, te bloqueio eu não entendo. tenho. Graças a Deus eu não tenho. Você falou, né, dessa questão da audiência. E eu lembrei também, assim, o último trabalho pra mim, eu falo muito que foi uma escola pra mim, como lidar com pessoas, tal. E a melhor maneira de construir algo ou melhorar algo, a gente fazia diversos estudos lá na empresa lá, de fazer estudos, ver que o paciente está reclamando, estudar a área, processos, etc. Mas o melhor caminho para entender como estava a empresa era simplesmente perguntando. Perguntando, né? Era só isso. Óbvio, né? O óbvio. É o óbvio, tipo assim, você faz gráficos, estudos, projeções, aplica lá algumas pesquisas de satisfação, etc, tal, mas o caminho mais perfeito era chegar dentro do hospital, pegar um cliente e falar assim, o que você acha que deveria melhorar aqui? E aí a gente criou um negócio que chamava Conselho Consultivo. A gente trazia pacientes promotores e pacientes detratores. Promotores aqueles que promovem, que são, né, Uhum. positivos, e detratores aqueles que tiveram uma experiência não tão boa.
Então a gente trazia para uma sala de reunião essas pessoas, colocava numa sala e começava a perguntar. E aí esses detratores começavam a expor coisas assim que eram muito óbvias, mas no costume, né, no dia a dia, naquele trabalho, na rotina, não conseguíamos enxergar e eles traziam. E esses caras que eram essas pessoas que eram detratores, elas viam a atuação do hospital, né, e a dedicação, e eles se tornavam promotores, assim, mas promotores fantásticos. Tinha uma Uhum. história de uma mãezinha lá que era bem legal. Não vou citar o nome dela, tá, para não expor, mas ela no hospital, ela não teve uma experiência legal, né, no parto dela, e aí a gente trouxe ela para o conselho consultivo e ela também era uma pessoa muito influente. Ela tinha um grupo de mães Hum, e, né, influenciava ali na cidade, ali onde estava o hospital localizado, e ela virou uma promotora. E foi bom porque ela virou uma promotora e começou a promover o hospital. Mas assim, ela viu que a gente realmente estava com a escutativa, ouvindo ela, tal. Então assim, isso serve para a vida. A gente quer melhorar, seja o que for, até a gente como pessoa, Sim. escuta, sim, né, pergunta, o que que eu posso melhorar? Então, assim, é até uma oportunidade pra gente, que, assim, audiência, né? O que que vocês querem ouvir? é Que verdade. pessoa que vocês querem que a gente traga aqui? E assim, até o seu conteúdo para entregar também. Acredito que Legal. é o caminho É algo também. que eu posso fazer também. Verdade, às Sim, vezes é eu fico legal. pensando em que vídeo fazer. Que já disseram que às vezes você aparecendo, falando, chama mais atenção das pessoas, não só os Sim. desenhos. Sim, De vez em quando eu apareço lá e tal, até porque eu gosto. Só que eu fico pensando, mas as pessoas, será que vão ver e tal? Às vezes dá um boom de visualização em história, às vezes é pouquinho. E aí, pô, mas eu acho que a ideia que você deu é boa mesmo eles querem sobre saber quem é o artista, né? Tipo, você tá Sim. aqui, quem vai tá Quem por. tá por promover, a gente vai trás. colaborar. Às vezes eles pensam que tem muita gente. Ô, vocês não sei o quê. Ô, sabe, eles falam no plural. Mas não, sou só eu que tô lá fazendo É, assoviando, chupando cano. não, é legal você. Assoviando, chupando cano. É legal. Até a gente aqui, a gente tá gravando várias pessoas, mas vai chegar um dia que a gente vai fazer um podcast nosso. Nós vamos ser os entrevistados. Amém. Uma boa ideia. É, Esse que poderia ser ao vivo. pode ser Esse que legal, poderia ser uma um ao boa vivo. ideia, uma boa ideia. A gente vai fazer, tá no plano, tá na agenda, assim, a gente só Sim, não encaixou ainda, mas a gente vai fazer sim. esse podcast para falar quem que é a Cris, quem que é o Danilo, e tal, pra contar um pouco da nossa Interessante, história, e interessante tal. a ideia. Então é essa a ideia. Ah, deixa eu ver mais uma aqui que você respondeu bastante coisa aqui, até que Nossa, muito bom. Muito bom. tá Muito bom legal, tá Eu mesmo. legal. falo muito, gente, vocês me perdoam porque eu falo. Não, é legal, A gente é fala bom também, pra assim, caramba. é bom assim. Aqui, isso aqui é só pra A estar gente aqui tem um na mesa, norte. mas é legal assim essa conversa bem esporádica. Tem Sim. algum artista, escritor, músico, alguns que te inspiram, que você se Tem. espelha? Ó, escritor, músico, anônimo, por exemplo. Eu tenho um amigo, ele escreve muito bem, ele escreve muita música. Ele vive mandando música que ele escreveu e fez, que é o Gilberto. Inclusive, você parece um pouco com ele, de verdade. Depois eu te mostro foto. É, ele é muito bom mesmo, assim, no que faz. Muito bom mesmo. Ele toca samba na noite, assim, de vez em quando, mas ele tem a mesma coisa. Tem a vida, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, cuidar de filho. Então, ele é CLT, mas também tem uma parte do que ele ama. Então, ele é uma pessoa que eu vejo que faz isso trabalhando. Uma vez, inclusive há uns anos atrás, eu indiquei ele para uma empresa que eu trabalhava e ele gostava tanto de música que ele levou o cavaco junto para entrevista. É incrível. E é uma pessoa que escreve muito bem, que produz muito conteúdo assim de música assim, muito boa. Admiro muito, muito assim, anônimo. Uhum. Conhecido, eu gosto muito, muito mesmo assim das ideias, da forma de agir assim, do Mano Brown. Legal. É um rapper que é muito bom, eu gosto muito, bastante inteligente. Inclusive, eu vim ouvindo o podcast dele. Na verdade, eu ouço o tempo todo, né? Até ter o próximo episódio e tal. É, escritor, eu confesso pra vocês que eu não leio muito. Não leio bastante livros mesmo. Tenho livros, ganhei livros e tal. Já li livros que eu gosto muito assim, mas não leio muito. Ator, eu sou suspeito pra falar, mas quem estiver vendo agora e me conhece, nesse segundo vai estar pensando que já sabe quem eu vou falar. Denzel Washington, eu gosto muito do ator Denzel Washington, o cara é muito bom. Legal. Ele é E inteligente, artista né? já, demais, ele é muito bom. E artista da música, assim, que já falecido, eu gosto muito do Marvin Gaye. Gosto muito das músicas do Marvin Gaye. É esse tipo de artista que vocês tinham perguntado ou não? Não, Vocês não sim, abrangeram é o bastante que Sim, tempo. te artista, inspira. o que te É o que inspira. te Me inspira. inspira, É. né? No desenho mesmo, assim, eu não tenho. Que é tanta gente, mas tanta gente que eu gosto dos desenhos que eu não tenho alguém específico assim pra falar.
Mas eu gosto de criadores, assim, não tô falando, não desenhista que tem os traços, assim. Uhum. Todos os traços que eu vejo são lindos. Mas no desenho, assim, eu tenho mais os criadores de tal série, de tal desenho, desculpa. Eu bati. Tudo bem. Não tem problema. E sobre o seu estilo, assim, como que você descreve a sua marca registrada, o seu diferencial? Ó, eu falei que era bom com datas. Em 1996, eu criei um grupo de personagens chamado Sons. É igual Simpsons, igual tem os Simpsons, tem os Looney Tunes, então o meu chama Sons, né? Igual tem esses outros. Que a característica é aquela que vocês devem ter visto lá, é personagens O narigudos, narigão. Aqui, assim. Danilo. Fica de ladinho. Já desenha eu, já. Vai ter troco, hein? Eu tenho, então. Esse é um estilo que eu criei lá em 1996, quando eu tava na quinta série. Uhum. Uma menina desenhou na lousa o símbolo da Bad Boy. Lembra aquele coisa da Bad Boy lá? Sim, sim. Vocês devem conhecer mesmo, Sim. que os Bad Boy. Era Então, febre. ela desenhou isso. Só Chamou que você eu de vi. velho, hein? Não, porque, Então, poxa, Eu não lembro, não. não, mas Bad Boy depois veio pra Nossa bater. senhora. Não por mal. A menina desenhou o símbolo da Bad Boy lá. Naquela hora eu vi o som. Sons é tipo grupo de personagens, né? Legal. Cada um tem seu nome. O primeiro som. Eu vi o desenho do primeiro som e aí eu desenhei no papel. Ela só desenhou o símbolo da Bad Boy, só que eu vi outra coisa. Igual quando você olha pra nuvem e você vê alguma coisa, algum desenho. Foi a mesma coisa. Ela fez um desenho e eu criei o primeiro som. Que era na época que eu desenhava personagens brancos só, tá? Isso aí é bem nessa época mesmo. Sim. E esse primeiro som era branco. Ele é branco até hoje. Até porque ele foi o primeiro criado. E a partir daí eu criei esses personagens. Então tem o estilo sons e o estilo quadrinhos, que é o estilo padrão. Qualquer quadrinho que você pega que são estilo. Então são esses dois estilos que eu crio. Quando a história é mais séria, eu prefiro fazer no estilo quadrinhos, que são pessoas comuns, normal, a aparência comum. E quando é uma coisa mais cômica, mais engraçada, assim, mas eu prefiro usar os sons pra ficar assim, até pra popularizar minha marca, que eu registrei. Né? Legal. Paguei pra registrar até lá e ninguém toma. Se tomar, Então hoje você já tem uns personagens seus que Próprios. você utiliza pra fazer diversos quadrinhos. Sim, que tem história, tudo. Todo mundo. 90% deles são baseados em pessoas reais da minha vida, que já existiram. Tem até uma particularidade: as pessoas que na vida real já morreram nas minhas histórias são os únicos que veem. Tem uma personagem que é a morte. Mas não é a morte nesse sentido de, é a morte e tal. Tem um personagem que é a morte, entendeu? Não, vocês entenderem. Essa personagem que é a morte, as pessoas que já morreram na vida real, que são dos meus desenhos, são as únicas que veem a morte, conversam. Tem uma tirinha lá que é de uma senhora conversando com a morte. Ela tá falando do neto dela e tudo mais, que é uma história que aconteceu comigo e minha avó. Minha avó é falecida, né? E minha avó tá conversando, né? Aquela senhora tá conversando com a morte sobre um caso que aconteceu com o neto dela. A avó faz a parábola da sopa. Parábola da sopa é uma parábola que eu inventei mesmo, só pra criar a história. Aquilo que eu falei pra você, que eu escrevo antes e depois eu coloco a história, entendeu? Na conversa entre ela, tá? A morte e a avó conversando, eu falo, e aí, como é que foi com o seu neto? Ah, ele tava triste porque a namorada terminou com ele. Ah, por que a namorada terminou com ele? Que você fez? Aí eu falei pra ele. Aí começa a história. Uhum. Enquanto ela tá conversando com ele, ela tá fazendo uma sopa, né? E nisso, visivelmente, ela joga bastante açúcar na sopa e dá pra ele tomar. Toma, tá aqui sua sopa. Toma aí. Aí ele toma e cospe. O que você colocou aqui? Ela falou açúcar. Aí, mas por que você colocou açúcar? Ficou ruim. É assim que acontece com o relacionamento. Quando você coloca nele uma coisa que não tem nada a ver com ele, estraga. O que tem que fazer agora? Começar de novo. Faz uma sopa nova e bola pra frente, entendeu? Essa é a parábola da sopa. Entendeu? Então, é uma das minhas particularidades. Então, tudo é baseado em alguém que existiu, a maioria, pelo menos, baseado em alguém que existiu, existiu. Alguns já morreram. E os únicos que morreram mesmo são os únicos que veem a morte quando eu desenho, entendeu? Eu tenho muita história que não tá lá, eu tenho muita história que tá no papel, um papel mesmo, na folha de sulfite, tenho muita coisa assim. Eu tenho essas doideiras, assim. Eu vejo que é um escape pra você também, é uma forma de você lidar com suas emoções, Sim, também, o cara, desenho. isso ajuda muito. Isso Dá ajuda pra ver muito. que a cabeça É a dele terapia. não para, né? Tipo assim, É a sua cabeça terapia. não Não para. para, não para. Não para mesmo. De eu verdade, você não tem imagino. noção. Você não tem noção. O desenho. É uma terapia. É uma terapia. É uma terapia. E é uma terapia muito boa. Ajuda Legal. bastante mesmo, assim, eu viajo. Não, Quando antes de existir a série, não sei se vocês já ouviram falar do desenho Rick e Morty. Não.
É um desenho que é para maiores de 18. Não porque tem sexo, essas coisas, não. É porque é um desenho muito forte. Uhum. Tem morte, tem corte de cabeça, Até tudo. os Simpsons Mas também é é louco. pesado, né? Isso, é nesse estilo do Simpsons, só que é pior. Talvez se eu ver, né? Talvez eu lembre. Pelo nome, não. É muito legal, eu gosto muito sinceramente, eu gosto bastante. Mas lá em 96, eu já pensava que os meus personagens seriam nesse estilo desse desenho hoje. Esse desenho não é de 96, ele é mais novo. Eu não Uhum. posso falar que copiaram de mim, até porque eu nunca publiquei. Mas na minha cabeça, as histórias que eu crio é tipo desse tipo, é esse tipo de história. É louco, loucura mesmo. Outra dimensão, morte. Tem o bem e o mal, pra você ter uma ideia. Quando a gente pensa o bem e o mal, outra particularidade das minhas histórias. Tem o bem e o mal. Hoje em dia, quando a gente pensa o bem e o mal, o bem é uma entidade, sei lá, branca, o mal é uma entidade preta, o meu é ao contrário. O bem é preto, não uma pessoa negra, Uhum. tá? Tipo, é Não, um sim. personagem preto e o mal é um personagem branco, assim, todo branco. Eu misturo tudo, entendeu? Então, tem essa coisa de misturar. Eu acabei me perdendo todo. Se vocês deixarem, eu vou. Legal. Mas a gente tá entendendo, Já sim. pensou em montar, tipo, cara, um desenho animado, sei lá, tipo, montar um roteiro que nem os Simpsons, cara? Sim, sim, o tempo todo. Aí, a minha maior vontade, meu Liga sonho pra é isso. Diane lá. Pra ver se ela pensa em alguma coisa. Manda ela dar um empurrãozinho. Ajuda, os empurrão, ajuda, de verdade. Não, porque, cara, você tem bastante potencial, então vai em frente, cara. Montar, acho que um desenho igual Muito os Simpsons legal. ia dar bom, ia Não, dar eu legal. fiz uma ou outra animaçãozinha assim, mas assim, é Fazer um difícil. roteiro mesmo, uns 50 capítulos assim, cara, e lançar. Nossa, seria uma Cara, boa. ia ser Nossa, você não tem legal, noção. assim. É, Então, você que tá assistindo a gente aí também, quiser patrocinar aí o nosso amigo, Tô aqui, é né? esperando. verdade. É um desenho que pode dar muito bom, ainda mais hoje, né? Assim, Dá, nasce. E essa ideia de criar, de tipo desenho, na verdade, de criança, a minha ideia eu dizia que era sonho. Hoje em dia eu não falo mais que eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Eu tenho meus sonhos, mas não é uma coisa, eu tenho um sonho de fazer isso. Mas uma coisa, um desejo que eu sempre tive, uma vontade que eu sempre tive é criar mesmo um quadrinho, mas de capa dura, grande, com várias tirinhas. Igual eu já vi vários assim. Eu sempre tive essa vontade. É algo que dá pra criar, dá pra fazer sim, mas demanda tempo, tem que Sim. levar um dinheiro e tudo mais. Essa é a minha vontade, só um quadrinho mesmo, nem pensei na animação, só num quadrinho mesmo. Igual os que eu via nos anos 90 quando eu ia na biblioteca e via aqueles quadrinhos da Almanac da Turma da Mônica, sabe aqueles Sim. almanac cheio uhum, de tirinhas de vários quadrinhos deles? Não? Eu sempre pensei isso. Minha ideia sempre foi essa. legal. Viu? Bom, vamos lá. A gente tá Achou que aqui. era eu que ia fazer pergunta. Não, é Olha. porque. É que tá tão legal o papo que eu tô até esquecendo do roteiro. Cara, tem alguma encomenda, algum pedido que te marcou? Alguém fez assim, ó, faz isso. E, cara, esse desenho, essa encomenda que você entregou te marcou, assim. Aquela primeira do- dos desenhos dos Simpsons. Ah, Aquela ali, eu mesmo fiz pra mim um quadro. Legal. O olha quadro que dele, que eu legal. dei pra eles, eu fiz um pra mim também, e eu tenho na parede de casa, porque pra mim foi o início de tudo, assim. Quando eu vi que dava. Só que eu sei que pra continuar eu tenho que estar focado só Uhum. naquilo. Não posso estar pra lá e pra cá. Tipo, trabalho e a ilustração, trabalho e a ilustração. Aquela ali foi a que marcou. E Sim. o segundo foi o livro. Quando aquele livro sair, nossa, eu vou ficar tão feliz. Eu quero muito ver aquele livro pronto. Legal. Porque Ah, ficou muito quando legal, ficou muito legal. lançar, posta, marca a gente, tá? O pessoal vai querer saber, né? Vai assistir o Sim, episódio e vai falar, e o livro? Cadê o sim. E livro? vocês É, iam adorar ouvir o autor, assim, que é um cara que trabalha com outra coisa também. E ele tem um sonho. O cara foi escrever um livro e, porra, e foi atrás, cara. O meu eu tô escrevendo também, eu tenho um livro já. Poxa, cara, legal. Tem que lançar. É Tô verdade? escrevendo, Tá rindo? Agora eu não sei se é mas verdade. é cara, É verdade. verdade? é verdade. É verdade, Pô, pô. legal, Tô cara, legal. escrevendo um livro. É que, cara, é podcast, é CLT, é escrever Eu livro. te Tem um entendo, outro cara. canal que tô construindo também. Vou começar a gravar. Não vou dar spoiler pra não roubar a ideia. Mas já tá pra sair um outro canal também, legal. Então, assim, tem bastante projeto, mas o CLT me toma um pouco de tempo. Se eu Eu tivesse sei também como é que é. exclusivo É, aos projetos, a gente conseguiria dar maior tração. Mas tô escrevendo sim um livro, Pô, legal. né? Qual que é o tema? Ou não pode falar? Cara, não vou roubar a Não, tá ideia. bom, melhor não falar. melhor Não não. posso, não. Mas é um tema assim que, tipo, cara, eu não achei ninguém escrevendo. E é um tema bem Bom, polêmico, bem legal, assim. Tanto que eu tô tendo dificuldade pra como que vai ser a linguagem pra ser, tipo, pra ser aceito pra chamar atenção e ser aceito pelo público. Porque quando você começa a escrever, eu acho que não sei se você tem essa cabeça, mas
Você quer mostrar algo, mas as pessoas podem ter outra interpretação daquilo que você tá Sim, a gente tem um fazendo. medo, né? Sim. Entendeu? Então, tipo, eu tô tendo esse cuidado de escrever e ter uma comunicação eficaz. Mas tô escrevendo, já tô no capítulo 3 ali e tal. Vão ser uns 6 capítulos. A Vai ideia ser, não vai ser para. breve, que o pessoal hoje não quer ler muito, né? Então, tipo, vai ser mais ou menos aproximadamente uns 6 a 7 capítulos, um pocket de 200 Sim, páginas, sim. assim, rápido e informativo, assim. Vai Só ser uma legal. coisa, baseado no que você falou pra mim mais cedo, essa concepção que você tem, de repente não é. De repente, pessoal, tem gente que quer ler muito, sim. É. Cara, Talvez você conheça gente que não queira, Você mas pode até pode ter ser a muita gente voz, que quer, né, pô. dessa pessoa mesmo, né? sim, não. Ser a voz Cara, mesmo. é. Eu vou montar ele de uma forma criativa também. É tipo assim, é algo que acontece na sociedade que muitas pessoas reclamam, argumentam sobre esse tema, tem bastante dúvida, só que eu vou fazer de uma forma ilustrativa. Eu criei um personagem também. Esse personagem, né, o José ali, ele vai entrar na sociedade, vai viver esses problemas que a sociedade está passando e eu vou começar a contar ali, né, tipo, os problemas que ele está enfrentando dentro desse núcleo. E aí você vai contando e vai falando assim, poxa, ele teve problema com isso, é um problema da sociedade, problema com aquilo, como resolver, caminhos. Então, tipo assim, é um personagem que tá dentro do livro para Você tá falando um mostrar. pouco do livro. É, mas eu não contei o problema, tal, não contei o que é, Uhum. né? Eu tenho a capa, cara, tipo assim, eu não sou bom para desenhar, mas eu já sei como que vai ser o desenho. Quem sabe a gente pode conversar para fazer, Boa. para fazer a capa, É, porque é eu tenho uma verdade. ideia já da capa, cara, também, tipo assim, do nada, fala assim, ah, essa capa, meu, vai ficar muito legal essa capa e tal, assim, já- Olha, podemos ver que a cabeça do Danilo também não para. não, Também não não para. para. É bom, Deixa bom, pra quando bom. eu te entrevistar, por favor. Por favor. Né, que tá legal, tá legal a Sim, é conversa. muito bom, Mas, muito bom. mas é isso, cara. Mas é bom falar de arte, que a gente acaba não ficando numa coisa só, né? A gente acaba Sim, falando de um monte de coisa. sim, E a arte tem é. muita coisa, né? Abrange muito, tem vários leques, né? Que é Sim, aberto, sim. assim, de verdade. Mas teve algum trabalho que você já recusou? Que você não se identificou? Ó, não necessariamente. Teve. Teve. Teve sim, teve sim. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Teve de uma pessoa que. É assim, era eu com a pessoa. Eu não gostava da pessoa. Teve um que eu fiz, eu não queria fazer de jeito nenhum. E teve um que eu não fiz. Teve um que eu fiz sem querer fazer, teve um que eu fiz que eu não fiz mesmo, porque pessoa mesmo, entendeu? Ah, Teve um que entendi. a pessoa A pessoa me fez muito mal na vida, assim. Muito mal mesmo, de verdade. Entendi. E eu não queria trabalhar com essa pessoa. Eu queria Entendi. fugir da pessoa. Eu não queria, mas a pessoa foi bem assídua. A pessoa queria muito. A pessoa foi até mim, onde eu estava, no meu trabalho, pra falar como que ela queria que ficasse o trabalho, tudo. Mas eu não queria. Entendi. E eu sou muito bobo. Eu não consigo dizer não. Já aquela outra pessoa que eu recusei, como era por um terceiro, a mediação, eu falei, não, não quero fazer. E eu Entendi. não vou fazer. Então, foi isso, mas foi difícil fazer pra pessoa que me fez muito mal mesmo, assim, uma coisa muito chata na vida. Sim. E a pessoa queria muito que eu fizesse aquele trabalho, tanto é que eu não me entreguei o bastante naquele trabalho. Quando eu Travou, vejo, né? eu fico pensando, mano, como isso tá ruim. Que eu não queria ter feito. É chato, foi chato, mas eu não queria, mas a pessoa foi muito em cima. Foi atrás de mim no trabalho pra eu fazer para eu fazer aquele desenho. É isso, é o que a gente até conversou nos bastidores, né? Que quando você vive de propósito, e até usando o nosso exemplo aqui, se a gente sentir que a pessoa que a gente vai, né, assim, fez o primeiro contato com a pessoa ali para trazer aqui para a mesa, para conversar, Sim. se a gente sentiu que a pessoa não tem propósito, não tem vocação, faz aquilo só por dinheiro, etc e tal, Sim. a gente não traz. Ainda que a pessoa pague, a pessoa chegou assim, ó, É verdade. a gente vai pagar para vocês me entrevistar aqui e tal. É. A gente não traz, a gente já teve proposta de pessoas chegando assim, ó, quer me entrevistar? Tal, eu tenho milhares de seguidores, tal, né? Entrevista eu. A gente falou, não, a gente só traz pessoas realmente vocacionadas, pessoas que amam o que fazem, tal, pessoas que quando tá conversando brilham os olhos, É né? verdade. Sim. Então, Sim. É bom é ter isso. uma Essa é a característica, ideia. exatamente assim, ter essa visão do que você quer e tudo mais. Também tem coisas que eu não faria no desenho, por exemplo, nem mesmo por dinheiro. Não faria porque não é o que eu gosto, não é o que eu quero. Igual, por exemplo, como eu falei, eu evito falar de política lá, entendeu? Sim. Não quero. Sim, sou uma pessoa política, não sou um analfabeto político, tenho minha posição, só que eu prefiro fugir disso, entendeu?
É isso. Tranquilo. Cara, qual o seu sonho como ilustrador, cara? Pô, cara, falei agora há pouco de sonho. Eu não tenho um sonho assim, mais assim. Eu não tô desacreditado da vida, mas eu não tenho mais um sonho assim, sabe? Eu só quero é, conseguir viver estável e conseguir que as pessoas reconheçam, vejam o trabalho, eu reconheço. Reconheço, pô, legal, tal, trabalho de fulano e tal. Assim, no máximo criar aquele quadrinho que eu falei, aquele almanaque, assim, digamos assim, eu não tenho muitas ambições. Mas Não isso, mais. isso é um Isso sonho, que eu ia cara. falar. Isso Isso é um é sonho. exatamente É um o sonho. sonho, Eu não né? vejo como um sonho, sabe? Tipo, Eu coloco o sonho quando é porque eu sou Sim. chato. Casa própria, alguma coisa assim, sabe? Ter um filho, aí eu vejo um sonho mais assim, cara, legal, tal. Agora, criar um almanaque, por exemplo, é algo que dá pra fazer. Eu só preciso de tempo e tudo uhum. mais, um pouco de dinheiro e tal, entendeu? Deixa eu remodelar a pergunta. É eu Como que sou você chato. imagina a sua vida, assim, você vivendo? Qual que seria a vida perfeita pra você como ilustrador? Assim, tipo, cara, como seria minha vida? Assim, o dia a dia, sabe? Tipo, A a gente vida falou a dificuldade e tal do dia a dia que nós enfrentamos, mas qual que seria o cenário ideal pra você, a sua vida, assim, de perfeita? ilustrador É, é meio chato de dizer, mas sei lá, trabalhar numa empresa, meu Deus, a gente sempre tá trabalhando pra alguém, né? É incrível. Mas eu sempre quis ser ilustrador de estúdios de ilustração, assim mesmo. Eu sempre quis. Naquelas mesas diferentes deles, ó, que assim. legal. Coisa de criança, sempre quis, assim. Não que eu não viva algo que eu gosto. Eu gosto Uhum. muito de estar lá, eu viajo, perco horas. Se eu tô sozinho, então, melhor ainda. Tipo, é isso, viver só disso, entendeu? Mas ter demanda, ter bastante demanda e tal. Eu acho que seria perfeito. Não, legal. Seria É perfeito. isso, cara. Isso é o sonho. É, Isso é, está isso é sonho. vivendo, né, também, Parar de né? trabalhar para os outros nesse quesito. Por exemplo, hoje eu trabalho numa empresa no qual eu sou executivo de retenção. Evitar que as pessoas cancelem. Legal, tudo, uma empresa muito boa. Me acolheu muito bem, estou há pouco tempo. Mas não é o meu sonho. Tem uma frase que diz, eu não sei quem fala isso. Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai precisar trabalhar. Poxa, cara, seria É isso. perfeito. É É. isso. É isso. Aqui o propósito não é nem tipo, todo mundo deixar de trabalhar, não. Não, A claro gente que traz não. CLT, empresário, Sim. carreira pública. É isso, tipo, cara, propósito é trabalhar com o que gosta. Se você trabalha para alguém, se você é empresário, etc. É isso, você se encontrou. Se Porque, cara, encontrou de não verdade. tem quem sobreviva sem trabalhar. Não. A gente precisa comer, a gente precisa viver, a gente precisa pagar conta, É. etc. Essa é a vida. Então é isso, o propósito profissional. Fala, poxa, me encontrei, trabalho no que gosto. É isso. É Então isso. você acabou de. Isso é sonho. Eu vivi isso nos 4 meses que eu fiquei em casa, assim. Que eu tava vivendo a vida de ilustrador, tava muito bom aquilo. Eu Legal. adorava, eu queria ficar naquilo sempre. Vai Tava chegar, pô, vai trabalhando chegar com a o que eu hora. gosto e tava Sim. ganhando dinheiro para Vai aquilo. chegar a Assim. hora. Nossa, aquilo era lindo pra mim. Mas assim, para fechar com chave de ouro, qual conselho você daria para uma pessoa que sente que nasceu para criar também? Continuar. É a constância, né? Aquela coisa de a gente nunca vai alcançar a perfeição, impossível. Mas é ideal sempre estar tentando alcançar. Sempre estar tentando alcançar. Você não vai alcançar a perfeição, não vai dar. Mas o ideal é sempre estar tentando. É continuar, 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 continuar. Entendeu? E tentar ouvir os sinais. Enquanto você está continuando, tenta ouvir os sinais. Se alguém te dá um empurrão, fala, faz assim, você, não, faz Sim. assim, não, não. Tenta, de repente. Ouvir, né, também as suas criações, né, a sua criatividade. A gente precisa dar voz, né, para nossa criatividade, né? Precisa, precisa, precisa. Nessa de dar voz pra minha criatividade, eu criei a parábola da sopa e afins e outras Muito coisas. bom. Muito legal. Muito bom, inclusive. Bom, chegamos ao final aqui. Cara, papo muito legal. Caramba. O roteiro. Mal A seguimos o gente quer roteiro saber aqui. mais coisas, nossa. É que o tempo voa, né? É, Assim, mas, cara, foi muito legal. Pretendo a gente manter contato aí e tal, porque a gente faz amizade com as pessoas que sentam aqui na mesa e vocês também nos inspiram. é verdade. Pessoas que sentaram aqui na mesa, assim como para você, com certeza eu vou para casa. Na semana eu vou ouvir de novo o podcast e os insights que são colocados aqui na mesa, Vai enjoar assim, de tanto ouvir. os insights que são colocados aqui na mesa
estão me transformando como pessoa. Não sei pra Pra Cris, mim também, com toda mas certeza. cada história que traz aqui me faz repensar o mundo, a vida. E, cara, eu me divirto aqui. Sim. Na verdade, nos encoraja a realmente fazer o que a gente gosta. Mesmo, assim. Sabe? Você fala, nossa, a pessoa é ilustrador. A pessoa é ilustrador, né? Caramba, ele não para. Mesmo sendo CLT, ele continua. Então, caramba, o que eu tô fazendo, né? E o que eu amo? Por que eu vou parar? Então, super incentiva a gente, assim, todo papo de mesa que a gente sai daqui, a gente sai com um pensamento diferente, mesmo, mesmo. Legal. Sim. E mostrar também que são pessoas reais, né? Porque, assim, a gente vê a rede social hoje tá muito oba-oba, que tudo é fácil, tudo, 10 passos para ficar rico, etc, É, etc, etc. E a vida das pessoas que vivem de vocação, de propósito, o começo não é tão fácil assim, nesse mar de rosas que todo mundo imagina, não. E a gente traz pessoas aqui, realmente pessoas reais, que estão ali, pessoas que já alcançaram, pessoas que estão no caminho e pessoas que, o mais importante é, já encontraram o propósito profissional, já sabe para onde sim, vai e é só questão de tempo. Pode parecer besta, assim, o que eu vou dizer, mas por mais que eu queria viver de ilustração e tudo mais, queria criar um. Mas eu gosto, assim, de ficar só nisso. Assim, eu gosto. Entendeu? Porque eu volto naquele menino de antes que só desenhava pra mostrar pros amigos na escola, entendeu? Só desenhava pra isso, entendeu? Então, pra porque é mim, eu terapia, vivo né? aquela mesma coisa. Eu gosto muito, assim. Ganhar dinheiro com isso, melhor ainda. Trabalhar Sim, com sim, isso, né? precisa. Não é nem pelo dinheiro, é trabalhar com isso. É consequência o Melhor dinheiro. ainda. Obviamente. Mas enquanto, tipo, se eu tiver assim, eu sou feliz dessa forma também. Que bom, De verdade. que bom. Bom, é isso. É isso. Essa camiseta aí é você, estampada. Sim, é uma versão minha. Uma versão minha misturada com o Perfeito. Super Mario. Sim, muito Que eu bom, sou muito fã. Legal. muito bom. Então, é isso. Você tem uma loja de Tenho no. roupa? Tem sim. É, Pode olhar para aquela câmera ali e fazer a na verdade, propaganda. o meu foco é criar as ilustrações só. Então, se me chamarem, a gente desenrola uma ilustração, um desenho. Aí eu coloco o desenho lá no link que tá na minha bio e você consegue comprar. Antes eu trabalhava Perfeito. com uma pessoa que inclusive é conhecida de vocês, tal. Sim, Inclusive essa camiseta é dela. sim, Me ajudou muito, 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 muito. Só que essa logística de fazer o desenho e ter que entregar e tudo mais era um pouco difícil para mim por conta do sim, trabalho. Aí eu fui com a reserva, na qualidade da reserva mesmo. sim. Então a pessoa só desenrola o desenho comigo e escolhe a cor. Eu coloco lá no site e a pessoa Perfeito. pega. Perfeito. Então, desenho de todo tipo. Fala a sua rede social para quem quer te acompanhar. Arroba Liter Ilustrarte. Literatura, ilustração e arte. Arroba Liter Ilustrarte. Pode ficar É tranquilo difícil. também, pessoal, É que eu vou difícil, eu não colocar vou na, nem eu vou tentar. colocar na descrição. É. Vamos marcar ele com certeza. Acompanha nosso Instagram lá Sim. também. Então, Dario, muito obrigado, Daria, cara. Eu que obrigada. agradeço De vocês, verdade gente. mesmo. Foi muito bom. Muito Agradeço legal. vocês de verdade. Já vi vários podcasts e me imaginei. Falei, cara, podia estar falando isso. Que legal. E aqui eu tô realizando um desejo meu. Muito Legal. obrigado. Eu que Que agradeço bom. vocês mesmo, de Que verdade. bom. Legal. Tá Então, bom? é isso. Obrigado novamente. Sim, Pessoal que nos acompanha, se inscreva no canal, né? sim. Ativa o sininho, vai lá no nosso Instagram também. Compartilha. @o segredo no café, compartilha, nos ajuda a Sim, compartilhar histórias como a do Dario. sim. E é isso. Se você tem uma história, né, para ser compartilhada aqui também, é justo que comente, que mande também no direct, no Instagram. A gente quer. Chama a gente. Exatamente. A gente quer compartilhar mais histórias aqui com Quem sabe propósito. você pode ser o próximo Quem entrevistado. sabe? É. E é isso. Então é isso. Obrigada, Até o Danilo, mais próximo. uma vez. Obrigado, Cris. Tamo junto. Ela não é família, ela é cunhada, cunhado não é família. Tem que fazer um corte disso. É, Pessoal, até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.